Olá, quimicanos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ricardo Eletron e hoje nós vamos falar sobre aspectos quantitativos da eletrólise. Então, aqui nós estamos interessados em saber a quantidade de certas unidades quando tratamos da eletrólise, justamente pegando essa corrente elétrica, fazendo medições acerca da corrente elétrica. Então, por que nós fazemos isso? Porque um ilustre senhor chamado Faraday, ele descobriu que íons de um metal eles são depositados no estado sólido quando uma corrente elétrica ela vai circular através de uma solução iônica de um certo sal, logicamente, esse sal que venha de algum metal. Então, por isso, nós temos que mexer com a estequiometria aqui. Então, você já sabe que em 1 mol, você tem aqui a correspondência com a massa molar. Da mesma forma, em 1 mol, correspondente ao número de Avogadro, ou seja, o 6,022 vezes 10 na 23 átomos, moléculas, íons, partículas e também elétrons. Claro que entre outras unidades também. E 1 mol ele corresponde a 22,4 litros na CMTP, ou seja, nas condições normais de temperatura e pressão. Que condições normais são essas? Na temperatura de 0 graus Celsius ou 273 Kelvin e na pressão de 1 atm ou ainda 760 milímetros de mercúrio. Mas 1 mol, além de representar tudo isso, ele também representa uma carga elétrica de 96.500 coulombs, que isso corresponde a 1 Faraday. Então, quando a gente fala de carga de elétron, um elétron tem uma carga de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Isso é a carga do elétron. Tá? Então, por isso que eu vou ter um acréscimo agora em relação à carga elétrica. Então, se passou de 1 mol, eu vou ter então uma nova regra de 3. Então, vamos considerar aqui o exemplo da semi-reação de redução da prata. Então, você tem aqui a semi-reação de prata. Prata, faltou aqui um mais, né? Então, prata mais um elétron, dando então prata. Prata sólido com NOx zero. Então, você tem que fazer um balanceamento 1 mol para todo mundo. 1 mol de prata mais, 1 mol de elétrons e 1 mol de prata. Agora, como que eu vou saber em relação a 1 mol e as outras quantidades? Primeira coisa, se você quiser saber a massa de prata que vai ser formada, é só ir na tabela periódica e ver a massa atômica da prata. É aproximadamente 108 gramas. 108 gramas em relação a 1 mol. Então, como eu tenho 1 mol, está aqui. Qual é a quantidade de carga elétrica que eu tenho para gerar essa massa de 108 gramas? Eu também tenho 1 mol de elétrons. Então, desse 1 mol de elétrons, eu tenho 96.500 coulombs. Beleza, então? Então, a partir dessa corrente elétrica, ou dessa carga elétrica, eu consigo formar 108 gramas de prata. Então, ou seja, você tem aqui o que acontece na galvanoplastia. Né? Você pega a corrente elétrica e transforma isso em massa. Sim, isso é deposição de massa e isso é possível fazer. Agora vamos considerar o exemplo do cobre, a reação de redução de cobre. Então você tem o cobre 2+, mais 2 elétrons para formar o cobre zero, NOx zero. Então, efetuando um balanceamento, que você tem 1 mol de cobre 2+, 2 mol de elétrons e 1 mol de cobre. Então, eu já não tenho 1 mol de elétrons, eu tenho 2. Então, você vai ter 2 vezes a carga elétrica, que é de 96.500 coulombs. Então, 2 vezes isso. Você vai pegar o produto entre esses caras aqui, para formar 63,5 gramas de cobre. Então, vamos supor que eu tenho 19.500 coulombs. Então, eu tenho 19.500 coulombs. Então, vou achar quanto em massa de cobre? X. Aí multiplica cruzado. E aí o X vai ser, então, o resultado desses caras aqui. 19.500 coulombs vezes 63,5 gramas, dividido por 2 vezes 96.500 coulombs. Cancela-se, então, as unidades de coulomb, sobra, então, a quantidade em gramas. Então, você vai encontrar aqui a quantidade dela em gramas.
Uma outra forma de medição é justamente comparar a quantidade de carga, a corrente elétrica e o tempo que isso leva. Concorda comigo que tudo isso tem um tempo? Então, pensando nessa questão de tempo, existe então uma definição que corresponde à carga elétrica, e essa quantidade de carga ela é igual ao produto entre a corrente elétrica e o tempo. Carga elétrica, então, segundo o Sistema Internacional de Unidade de Medida, é Coulomb. Então, se tiver em Faraday, vai ter que converter para Coulomb. A corrente elétrica é em ampere. Então, se tiver miliampere, vai ter que transformar para ampere. E o tempo é em segundos. Então, se tiver em hora, minuto, vai ter que transformar para segundos. Tá? Então, oriento a vocês fazerem exercícios nesse formato. Tá bom? E assim, vocês conseguem então resolver todas as questões envolvendo aspectos quantitativos da eletrólise. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Valeu!